Fala galera, aqui no canal você encontra várias histórias de craques do mundo da bola e essa semana eu vou te contar a história do ex-goleiro Rogério Ceni, ele que atualmente comanda o Cruzeiro. Vou começar falando onde ele nasceu. Ele nasceu na cidade de Pato Branco, no Paraná, no dia 22 de janeiro de 1973. Ele era o caçula dos 4 filhos e chamado de Kiko pelo pai. E uma curiosidade, o Rogério Ceni ele torcia para o Internacional e não São Paulo. E outra curiosidade, na escola o pessoal achava que ele ia seguir carreira nas quadras porque ele gostava de jogar vôlei e não muito futebol. Mas ele foi revelado pelo Sinop. E na adolescência, antes de se tornar goleiro, ele foi office boy e depois ele também trabalhou em um banco. E aí depois que ele começou a atuar como goleiro e foi revelado pelo Sinop em 1990. E naquele mesmo ano foi contratado pelo São Paulo. No Sinop, Ceni fez 11 partidas e tomou 6 gols. No São Paulo, Rogério Ceni ficou por 25 anos. Ele foi titular do São Paulo a partir de 97. Ele se tornou o jogador da história do futebol mundial que mais vestiu a camisa de um mesmo clube. Olha a quantidade de partidas, 1.237 partidas com a camisa do São Paulo. Como titular, 1.195. Rogério Ceni também se tornou o maior goleiro artilheiro, 131 gols. O jogador que mais vezes foi capitão de uma mesma equipe em 964 jogos. E também o jogador que tem mais vitórias pelo mesmo time. Anota aí, 589 vitórias com a camisa do São Paulo. Ao todo, ele acumula 18 títulos na carreira como goleiro. Agora eu quero falar um pouquinho da vida pessoal dele e depois a gente fala da aposentadoria. Rogério Ceni era casado com a Sandra, com quem teve 2 filhas gêmeas, e teve também um filho fora do casamento. Agora eu vou falar da aposentadoria do Rogério Ceni. Sua última partida pelo São Paulo foi dia 28 de outubro de 2015, na derrota para o Santos. Perdeu por 3-1 na Vila Belmiro. Foi pela Copa do Brasil. Agora, sua última partida em jogo festivo, oficialmente se despedindo com a camisa do São Paulo, foi no dia 11 de dezembro. Ele disse: "Gostaria que quando eu morresse, eu fosse cremado e as minhas cinzas fossem jogadas aqui no Morumbi para que eu possa sempre lembrar do que aconteceu." Pela torcida tricolor, ele ficou conhecido como um mito, mas daí ele encerrou a carreira como goleiro e partiu para ser técnico de futebol. Rogério Ceni foi convidado para ser o auxiliar do técnico Dunga em 2016 com a seleção brasileira. Depois ele foi anunciado como técnico do São Paulo. A expectativa foi tão grande que não deu certo. No total comandou 37 jogos, 14 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Depois, o Rogério Ceni comandou o Fortaleza e deu muito certo. Ele conquistou o acesso à Série A, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Mas daí ele pediu para sair do Fortaleza. No dia 11 de agosto, o Fortaleza confirmou a saída de Ceni para o comando do Cruzeiro. Agora o Rogério Ceni está no time celeste. E eu quero saber, gostou um pouquinho da trajetória do Ceni? Dê o seu like, dê seu joinha, ativa as notificações também, clicando aí no sininho, se inscreve no canal, porque eu te espero no próximo vídeo com outra história interessante.